Essa é uma dúvida que praticamente 100% dos pacientes que têm esse problema me perguntam. E existe muita desinformação na internet, causando bastante preconceito e bastante dúvida a respeito disso. Vamos esclarecer isso a seguir. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar então sobre se existe cura ou não para o HPV. Para quem não sabe, o vírus HPV, que é o vírus do papiloma humano, ele é responsável pelas verrugas genitais. Então essa é uma DST, uma infecção sexualmente transmissível, que é das mais comuns, se não for a mais comum atualmente, e ela causa verrugas genitais e que causam grande preocupação porque podem até levar ao câncer, tanto de câncer de pênis no homem quanto câncer de colo de útero na mulher. E existe muita informação errada, existe muito preconceito e um conhecimento popular que diz que o HPV não tem cura, porque ele tem esse hábito realmente de ficar recorrendo. Muitos pacientes tratam de alguma maneira e aquilo fica recorrendo durante anos, e aí surgiu essa lenda de que realmente o HPV não tem cura. A resposta é sim, o HPV tem cura, porém ela é um pouco diferente do que a gente está habituado com outras doenças, até porque a doença é diferente também. A doença é causada por um vírus, porém esse vírus ele não provoca uma resposta imunológica tão rápido como, por exemplo, uma gripe, um resfriado. Então ela pode ficar latente, pode até demorar um bom tempo para aparecer. Ela depende muito da resposta imunológica de cada pessoa, um pouco semelhante ao vírus da herpes nesse sentido, que algumas pessoas manifestam a doença de forma recorrente, outras não. E o que acontece é que então ela, de certa maneira, ela escapa do sistema imunológico, e pode voltar com uma certa frequência após o tratamento. Mas sim, ela tem cura porque o nosso organismo é capaz de eliminar o HPV. Então já tem vários estudos que mostraram que espontaneamente ou com o tratamento, em geral, após 2 anos, de 80% a 90% dos homens eliminam o HPV. E então a doença é eliminada não só as verrugas podem ser tratadas, eliminadas e nunca mais aparecer, como o vírus pode sim ser eliminado do organismo. Porém, a gente está acostumado a raciocinar com doenças em que, por exemplo, você tem um antibiótico, um antiviral, e você trata e elimina aquilo naquele exato momento. Com esse vírus, não. Isso vai depender da sua resposta imunológica. Essa cura ela pode, então, levar alguns meses ou alguns anos para ocorrer. Ela pode ocorrer se for apenas a contaminação pelo vírus, mas não houver lesões, ela pode acontecer de maneira espontânea, ou ela pode acontecer após os tratamentos das lesões e também com a atividade imunológica de cada paciente combatendo o vírus. Porém, em alguns pacientes, aproximadamente 10% dos pacientes, ela pode persistir ao longo de muitos anos e até não ocorrer espontaneamente, e ficar, sim, recorrendo com quedas da imunidade ou, enfim, simplesmente o paciente não obter essa cura como a grande maioria vai obter. Então, por esse motivo, por ser uma doença que demora para ser eliminada, que às vezes é eliminada espontaneamente e às vezes tem que ser tratada inúmeras vezes, surgiu esse mito de que o HPV não teria cura. Mas, como eu falei, ele tem sim cura, isso já foi comprovado cientificamente. Porém, outra coisa que dificulta esse tratamento, essa cura, é porque não existe um único tratamento padrão que seja realmente eficaz. Existem vários tratamentos diferentes e nenhum deles é perfeito, nenhum deles é altamente eficaz, todos possuem uma eficácia média. E aí que entra a importância de uma consulta com um especialista, de consulta com um urologista, que saiba tratar essas doenças, porque existem tratamentos que são melhores para algumas situações, outros melhores para outros tipos de paciente, para tipos de lesões, de verrugas, pacientes que não têm as lesões ainda,
Então, sim, existe uma série de coisas que podem ser feitas para contribuir para que essa cura seja mais rápida, mas isso vai depender muito do sistema imunológico de cada paciente. Não existe um tratamento perfeito, 100% eficaz, que irá garantir, né, a cura da doença. E é também importante falar que quanto antes for iniciado esse tratamento, de maneira individualizada, então para cada caso, quanto mais cedo for iniciado, melhor vai ser o resultado, porque aí você tem condições de combater lesões menores, né, uma área menor, não só o resultado, a cura pode ser obtida mais facilmente, mais rapidamente, como as sequelas da doença, né, e do tratamento, tanto as sequelas físicas locais, como cicatrizes, como as sequelas psicológicas, né, o desgosto de ter uma doença sexualmente transmissível, o medo de transmissão para parceiros, tudo isso vai ser minimizado quanto antes for feito o tratamento. Bom, espero que isso tenha ajudado vocês a esclarecer essa dúvida. Qualquer outra dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários, tanto sobre o HPV, sobre quanto a saúde masculina em geral. Aproveitem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam esse vídeo e ajudam a compartilhar ele para atingir o maior número de homens e espalhar esse conhecimento, que é muito importante. Cuidem-se e até o próximo vídeo.